As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. Agora vamos direto a Brasília falar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia. Tudo bem, bom dia. Vamos à nossa conversa de hoje. Tudo ótimo, vamos nessa então, Alexandre. O Supremo Tribunal Federal tem seu mais novo integrante, o desembargador Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. A indicação foi aprovada no plenário do Senado por 57 votos a favor e 10 votos contra. Na sabatina, Cássio Nunes Marques foi na linha do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, defendeu também as decisões colegiadas. Vamos ouvir. Eu adentrei a magistratura federal vindo de colegiado. Então, ainda que eu tivesse a condição, em inúmeros processos que passaram sob a minha relatoria, ter decidido monocraticamente, eu sempre prestigiei a decisão colegiada. Isso é um perfil, não é crítica absolutamente a nenhum magistrado. Bom, durante a sabatina, ele também foi questionado sobre outros temas, alguns polêmicos, por exemplo, Operação Lava Jato, o aborto, prisão em segunda instância e corrupção. Diante das respostas, Alexandre, qual que é a avaliação que você faz, então, do novo ministro Cássio Nunes Marques? Olha, ele ficou sob esse interrogatório aí durante 10 horas, né? E ao final acho que foi 22-5. Eu anotei aqui, não sei se... 22-5, né? Então, foi uma vitória dele. Aí chega no plenário e surpreende, como me disse ontem à noite o líder do governo, surpreendeu até o governo. Teve mais votos do que o governo esperava, né? 57-10. Então foi uma grande vitória. Agora, as pessoas tentam explicar essa vitória, né, do indicado pelo presidente da República. O presidente deve ter aprendido estratégia na academia militar, depois na escola de aperfeiçoamento de oficiais, né? Ele botou o bode na sala e ficou esperando a formação inimiga, que tática ia adotar para receber, né, o terrivelmente evangélico. Aí ele recuou e pôs um outro, né? Terrivelmente isento, neutro, equilibrado, médio, não adota nenhuma das, vamos chamar de facções do Supremo, né, garantistas ou os punitivos, etc. E teve essa vitória. Vai ficar até 2047. O tempo que ficaria Sérgio Moro, se fosse o escolhido, né? Vai ficar até que faça 75 anos, se não pedir para sair antes. Pois é, Alexandre, como você disse, havia inclusive uma expectativa por parte da base do presidente Bolsonaro por uma escolha, como o próprio presidente já havia divulgado, de um ministro terrivelmente evangélico. A escolha foi por Cássio Nunes Marques. O que a gente pode esperar na prática quando ele estiver lá sentado em uma das cadeiras do Supremo, julgando, enfim, temas tão importantes para o nosso país? Qual comportamento ele terá? Na sua avaliação, é claro, ainda é cedo, ele ainda não está ocupando essa cadeira, mas é claro, tendo em vista as posições já defendidas por ele e até mesmo pela sabatina, que, querendo ou não, é uma forma dele se posicionar também sobre temas considerados polêmicos. Bom, eu acho que a principal expectativa é ele manter as características que ele mantinha durante o exercício de juiz da magistratura no Tribunal Regional Federal, em Brasília, que é o que abrange o maior número de estados. Ele era considerado como o mais produtivo, o mais ágil, o mais rápido, o mais conciso dos juízes, né? Como desembargador Cássio. Então, se a gente comparar com o decano que saiu, Celso de Mello, que ficou aí por 30 anos, né? E agora com o noviço que entra, o novato que entra, o Benjamin que entra, né? Nós vamos ter uma diferença de ganho de tempo. Em vez de ouvir um longo voto, uma longa peroração de 40 minutos, talvez tenhamos o prazer, né,
e o respeito ao nosso tempo, que acompanhamos os votos do Supremo, que um voto tenha a concisão de 5 a 10 minutos. Essa pelo que eu vejo, essa é a principal expectativa. Agora, há outras expectativas quanto a tendências de voto, etc., e só a bola de cristal, e obviamente vai depender das circunstâncias. Vamos acompanhar então, Alexandre. Ao próximo tema, a gente fala agora da polêmica envolvendo a Coronavac, vacina chinesa feita em parceria com o Instituto Butantan. O presidente Bolsonaro disse à CNN que não vai voltar atrás da decisão dele de não comprar as 46 milhões de doses da vacina. E o general Pazuello, ministro da Saúde, fica no cargo. Já, do outro lado, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que vai esperar até essa sexta-feira, prazo está acabando, portanto, e que caso o governo federal não recue da decisão, os governadores vão tomar medidas cabíveis para adquirir as doses para os estados. A gente, então, separou um trecho do que os dois disseram. Esperando, desejando, torcendo para que a posição do ministro da Saúde, expressa por ele, de forma correta e completa ontem, seja a posição do governo Bolsonaro. Afinal, por que ter ministros se os ministros não têm condições de emitirem suas opiniões, de defenderem suas posições? Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, o presidente sou eu. Não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Bom, estamos vendo aí claramente Bolsonaro e Dória apresentando versões diferentes sobre o mesmo tema. E enquanto isso, o ministro da Saúde, que foi desautorizado na prática por Bolsonaro, testou positivo, ele está com coronavírus. Bom, Alexandre, um embate político evidente, né? Às claras. Comentei agora há pouco com o Sidney, muito já está sendo pensado para 2022, possíveis adversários nas próximas eleições presidenciais. Mas a vacina é um interesse de saúde pública, interessa aos brasileiros que elas sejam testadas e, se aprovadas, disponibilizadas também. Como é que você observa, então, essa troca de farpas, essas discussões, o presidente desautorizar o próprio ministro da Saúde, enfim, em torno de uma discussão que se mostra muito política, não é? Pois é, as pessoas que estavam nessa reunião lá no Ministério da Saúde já mostram que o ministro já estava com Covid, já estava afastado. Mas, enfim, o ministro continua porque é amigo pessoal do presidente, porque o presidente o admira muito como resolvedor de crises, né? Agora, de tudo isso, eu peguei ali atrás, enquanto você mostrava, Diego, o depoimento dos dois, eu peguei ali atrás de mim o Sun Tzu, Arte da Guerra, né? Um guerreiro filósofo chinês. Eu não sei se Dória, que está tão ligado aí aos chineses, leu. Parece que não leu, porque aqui fala em vitória sem luta. Foi mais ou menos o que aconteceu no Senado nos últimos dias, aprovando 2 nomes indicados pelo presidente. E agora, eu não sei se notaram, né? Parece que o presidente leu o Vitória sem luta, né? Não fechou as portas, não. O Sidney mesmo percebeu isso, que deixou a porta aberta. Ele disse que nenhuma vacina que não seja aprovada pela Anvisa será oferecida ao povo brasileiro, que o povo brasileiro não é cobaia. Né? Eu, pessoalmente, antes de tomar a vacina, eu gostaria de saber qual o resultado da aplicação da vacina na França, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, né? Esperar um pouco para ver o que aconteceu. Bom, vamos cair na real. Qual vacina? De que vacina estamos falando? Ou estamos falando de se tiver aprovada no teste de eficácia? Se. Não existe nenhuma vacina nesse momento. E todo mundo sabe como as vacinas são demoradas, né? Pode-se testar rapidamente a sua segurança, mas a sua eficácia precisa esperar que o corpo humano reaja à vacina, e isso acontece com muito tempo, né? Bom, então, não temos vacina. Agora, temos uma coisa. Quem paga a vacina? É o governador Dória que vai pagar a vacina?
ou é o presidente Bolsonaro que vai autorizar o pagamento com os nossos impostos da vacina? Então, vitória sem luta. Dória um dia vai ter que pedir ao presidente Bolsonaro que compre a vacina. Porque ele não vai ter condições de comprar a vacina. O Instituto Butantan é totalmente de confiança do governo federal. O governo federal tem comprado tem feito muita campanha de vacinação com o Instituto Butantan. E a Anvisa é autônoma. A Anvisa que vai examinar. A Anvisa examina, dá o atestado. Tudo bem, isso não é a ordem de compra. Quem faz o empenho é o governo federal. Então, essa é a questão. Questão simples. E é pena que se perca tanta energia nisso. Tem coisas que parece que a gente não parou para pensar. Tem vacina? Não, não tem. Quem paga é o governo federal. Essa é a questão. Vamos esperar que tenha vacina, que haja uma vacina de eficácia comprovada, e que aí vai se tomar a decisão, e aí o governo federal compra, e o governo federal é que comprou a vacina para vacinar os paulistas. Ô, Alexandre, deu para entender? A gente, inclusive, já falou aqui na CNN, pessoas ouvidas pelos analistas de política do canal disseram que o presidente já sabia da decisão do ministro da Saúde de comprar essas doses antecipadamente, não é? E que ele não tinha se manifestado até então. Porque, na sua avaliação, essa manifestação veemente e contrária à compra surtiu, e coincidentemente ou não, logo depois de uma declaração pública do governador de São Paulo também tentando trazer para si os louros da vacina que também é testada pelo Butantan. Pois é, e vocês comentaram há pouco que o presidente reagiu às manifestações das pessoas que discordavam de Dória, da vacina chinesa, né? Ou seja, a gente está reclamando de um ato de democracia, né? Que a rede social hoje propicia. Esse é um ato de democracia, a participação das pessoas, né? Cada um dando a sua opinião. O presidente ponderou, tá bom. Né? Sun Tzu, vamos esperar, não tem vacina. Tem que comprar agora, mas não tem vacina ainda. É tudo tão claro, né? Basta ter a cabeça fria para pensar a respeito. Tá certo, Alexandre. Vamos então ao próximo tema. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu adiar para o dia 3 do mês que vem, 3 de novembro, a votação do projeto que prevê a autonomia formal do Banco Central. O governo estava trabalhando para o tema ser discutido ainda durante essa semana agora, né? Mas, segundo Alcolumbre, o assunto dividiu líderes de partidos. Vamos lembrar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado a investidores estrangeiros que um de seus grandes objetivos é que o Banco Central trabalhe de forma autônoma. E aí, Alexandre, no cenário econômico, o que muda com a efetivação, a formalização do Banco Central autônomo? Muda tudo, né? Deixa eu contar uma historinha da minha infância. Quando eu nasci, meu avô decidiu abrir uma caderneta de poupança para mim. E a cada aniversário ele fazia um depósito. O sonho dele era que eu fosse advogado e esse depósito era o investimento na banca de advocacia. Anos atrás eu fui dar uma olhada, descobri a carteira, a caderneta de poupança, né? Fui dar uma olhada e pedi para a Caixa calcular para mim quanto eu tenho. Eu calculei por alto, entrei na internet e vi que eu tinha lá uns 70 mil dólares, mais ou menos entre 50 e 70 mil dólares. Sabe quanto eu tinha? Eu tinha R$ 2,20, mas se fosse impor a comissão de permanência, a taxa de permanência, eu estaria devendo. O que foi que aconteceu? O Estado brasileiro roubou de um menino e de seu avô 50 mil dólares. O que foi? Inflação. Quem é que cuidava disso? SUMOC, Superintendência da Moeda e o Crédito do Banco do Brasil. Não tinha Banco Central. Criou-se o Banco Central, né? Lá atrás, nos anos 60. Né? Criou-se o Banco Central para ser o guardião da moeda, para isso não acontecer com os menininhos brasileiros, para que a moeda fosse preservada. Não resolveu muito. Banco Central sem autonomia
Ele não consegue, ele fica pendurado em conveniências políticas de governos. Eu vivi logo ali, né? 84% de inflação ao mês, a maquininha mudando o preço dia e noite no supermercado. Né? Mas aí, Banco Central, cada vez mais autônomo na prática, né? Com mais respeito ao Comitê de Política Monetária, por exemplo, né? Ele tem que guardar a moeda tem que ter estabilidade. A moeda é a referência material básica de um país. Não é referência ética, mas é referência material básica. Nós nem tínhamos moeda, era o dólar a referência. Aí veio o real. Né? E agora as coisas estão diferentes. A inflação está pequeniníssima. Né? O juro também está pequeno, porque uma coisa tem a ver com a outra, da taxa básica, né? Que é o que o Banco Central pode fazer. Então a autonomia do Banco Central é essencial. O Banco Central foi elogiado outro dia pelo Credit Suisse, que é um órgão, um banco de 1876, que é uma referência financeira mundial. E disse que a moeda brasileira, o real, está entre as 3 mais confiáveis moedas de emergentes do planeta Terra. O won sul-coreano e o rublo russo, né? E o real. Graças a quem? Ao Banco Central. Então, a autonomia do Banco Central é importante. Agora, por que Alcolumbre decidiu marcar para 3 de novembro? Não é nem decisão dele de má vontade ou de boa vontade. É o seguinte, tanto Alcolumbre quanto o Rodrigo Maia, né, na presidência das 2 casas, eles verificam nessa correria de pandemia, de votos sem plenário, né, tem que racionalizar. Então, eles veem o que tem unanimidade, o que tem acordo entre as lideranças, e põem na pauta para votar. Tinha uma coisinha ali que não tinha acordo, não, adia, vai para 13 de novembro. É isso que aconteceu. Na hora que tiver autonomia, vai se erguer uma bandeira verde, uma bandeira branca, olha, aqui é estabilidade monetária, dessa moeda aí que foi elogiada pelo grande e tradicional Banco Suíço. É isso. Vamos a outro tema ligado à economia também. O governo decidiu zerar o imposto de importação do milho e da soja. A ideia é dar um breque, conter a alta no preço dos alimentos que têm sido registradas. Aí essas altas a gente tem acompanhado, né? Em alguns casos, aumento superior a 50% no acumulado de todo o ano de 2020. A redução da soja vai valer até o dia 15, primeiro mês do ano que vem, até janeiro de 2021, e a do milho até o dia 31 de março. Alexandre, na prática, essa medida pode ser efetiva, reduzir preços para os consumidores que têm acompanhado essa escalada nos preços de alguns produtos, como a gente tem mostrado aqui também? Vai ajudar, sem dúvida. Agora, eu queria contar outra historinha também. Quando eu comecei no jornalismo econômico, lá nos anos 70, no Jornal do Brasil, nós tínhamos estoques reguladores. A Conab era responsável, Companhia Nacional de Abastecimento. Grandes estoques reguladores para manter o mercado interno abastecido e os preços equilibrados. Não adiantou muito, desequilibrou o preço, etc., mas havia estoques reguladores. Agora, nós nos tornamos uma potência, uma superpotência de produção de alimentos do mundo. Então, o nosso estoque regulador hoje mudou de degrau. Nós não somos mais nação periférica de produção de alimentos, não somos mais coadjuvantes, nós somos protagonistas, ou como gosta de dizer o mercado, o pessoal que gosta de falar inglês, nós somos um player, né, no mercado mundial. Aí, sabe qual é o nosso estoque regulador? É o mundo. Faltou aqui, a gente exporta, o dinheiro está bom, o dólar está bom, vamos exportar, ganhar dinheiro. E vai faltar, está subindo. Né? A demanda ficou maior que a oferta. Vamos trazer a oferta para cá. Aí tira os 8% dessa TEC, né? Tarifa Exterior Comum. Faz isso com arroz, 400 mil toneladas. Estamos comprando de arroz para baixar o preço de arroz. É uma pena, né? Porque se não fosse aquela decisãozinha sobre os arrozeiros lá de Roraima,
nós estaríamos com 200 mil toneladas de arroz a mais e não tinha Yanomami na miséria. Mas nós somos sábios e bonzinhos e vamos de acordo com os modismos, mas tudo bem, né? Então agora a safra de soja vai chegar fim do ano, a gente vai ter só 1 milhão de toneladas de soja, então precisa ter uma soja para garantir. Então abriu para a soja. E o milho, né? É a segunda safra, safrinha, ou não é mais safrinha, é uma safra grande do milho. É lá em maio, junho, começa a colher, né? Então também o pessoal da produção de carnes em geral, está preocupado com a ração, que uma base é o milho, né? Então fez esse pedido para o governo. E tem mais. Se faltar trigo para fazer o nosso pão, vai haver isso com o trigo também, né? Então é o mercado, é o mundo que virou o nosso estoque regulador, né? Faz parte de nos termos tornado uma grande potência na produção de alimentos. Ok, Alexandre, obrigado. Te espero aqui amanhã, hein? Eu também. Até amanhã.